Olá, meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista. E para terminar a nossa série de vídeos da religião ocidental, eu vou falar do símbolo da transformação na missa, uma rápida passagem, ok? Bem, a missa ela visa conduzir a uma participação mística e, consequentemente, uma identificação do sacerdote e da comunidade com Cristo. Isto é, por um lado, há uma assimilação da alma a Cristo e, por outro lado, a interiorização da figura de Cristo na alma. Trata-se de uma transformação ao mesmo tempo de Deus e da alma, mediante a repetição de todo o drama da encarnação na missa. Bom, na missa temos algumas passagens, né? Como a oblação, por exemplo. O sacerdote ele levanta a hóstia colocada sobre a patena é o pratinho, né? Em direção à cruz do altar. Depois ele faz o sinal da cruz com a patena e a hóstia sobre o corporal. O sinal da cruz coloca o pão em relação com Cristo e sua morte na cruz, caracterizando um sacrifício, né? Um sacrifício. Isso lhe confere a qualidade de coisa sagrada. Esse gesto de levantar a hóstia significa uma elevação ao plano espiritual. Constitui um ato preparatório de espiritualização da matéria, né? Depois nós temos a preparação do cálice. Nessa preparação, mistura-se um pouco da água ao vinho. A água, por ser um corpo imperfeito, é abençoada antes da mistura, né? Aí é consagrada para que só um corpo puro possa se juntar ao vinho, isto é, o espírito, né? O que significa em relação a Cristo. É então a preparação de um corpo perfeito, do corpo glorificado, do corpo ressuscitado, né? É, é, a água tem um simbolismo feminino. A gente pode encontrar na simbologia da água vamos dizer assim, uma analogia, né? Uma explicação que a água, quando se trata de rio, de, eh, de chuva, né, de cachoeira, a gente fala em se purificar, né, em limpar a nossa alma. Né? E quando fala de água salgada, como o mar, é uma coisa de um coração amargo, duro. Então, de uma coisa mais pesada, né? Porque a água do mar é mais pesada. Então, faz-se uma distinção entre a água da cascata ou do rio, essa água também parada, como fazendo parte do feminino, né? Da mulher, da alma. E essa água mais pesada é a água do masculino, do homem, né? E é a água da chuva, por exemplo, quando penetra a terra que floresce, né? Que faz com que a semente consiga florescer. Então, isso faz, quando vai fazer a preparação do cálice, que se mistura essa água ao vinho, é preciso que ela seja purificada, para que ela não contenha os elementos, é, vamos dizer assim, do feminino, dessa alma. Porque na alma traz o bem e o mal, né? É isso que dá vida à alma, ok? A elevação do cálice no momento do ofertório é a espiritualização, a volatização do vinho. O vinho recebe a plenitude do Espírito Santo, pois é este quem produz, enche e transforma as coisas. Depois o padre vai fazer a incensação das oferendas e do altar. O sacerdote ele faz 3 sinais da cruz com incensório sobre as oferendas e traça 3 círculos em torno das mesmas. 2 para a direita, da direita para a esquerda, no sentido contrário do relógio. É, é, Isso, do ponto de vista psicológico, corresponde a uma circunambulatio, né? Para baixo,
ou seja, um movimento em direção ao inconsciente. E depois ele faz um da esquerda para a direita, que psicologicamente quer dizer em direção à consciência, né? E em seguida ele faz a incensação do altar. A consagração é o momento culminante da missa. É onde se dá a transubstanciação ou transformação da substância do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. Como as palavras da instituição têm o poder de realizar o sacrifício, por serem expressão da vontade divina, vem espontaneamente a ideia de qualificá-las, metaforicamente, como espada do sacrifício, né? que realiza essa elevação, conduzida então pela vontade divina. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Né? Este é o verbo, né? Este é o logos, que se fala. É, a, Na consagração, o sacerdote corta o pão, corta o pedaço do pão, né? E deposita esse pão sobre a mesa, que significando que o Cordeiro de Deus foi imolado. Ele faz o sinal da cruz no pão e em seguida lhe enfia uma pequena lança, né? Como os soldados que transpassou a lança em Jesus e daí saiu sangue e água, né? E por isso também tem a mistura do vinho com a água, né? Aí ele coloca o cálice ao lado do pão, né? É, bem, no momento da elevação, né, aí vem o momento da elevação do cálice com a hóstia. O sacerdote levanta as substâncias consagradas e as apresenta para a comunidade reunida. A hóstia consagrada significa uma visão beatífica do céu. O homem-deus torna-se presente na hóstia sagrada. E depois da pós-consagração são feitas duas orações, mostrando-nos que nas substâncias transformadas está indicada a ideia de ressurreição e da glorificação do Senhor, nos lembrando os sacrifícios prefigurativos do Antigo Testamento. E aí tem a conclusão, né, de toda essa celebração. O sacerdote faz 3 sinais da cruz com a hóstia sobre o cálice, enquanto pronuncia as palavras por ele, com ele e nele. Mais 3 cruzes entre ele e o cálice. O sinal da cruz estabelece uma relação de identidade entre a hóstia, o cálice e o sacerdote, imputando-se assim a unidade entre o sacrifício e suas partes componentes. A união da hóstia com o cálice significa a união que existe entre o corpo e o sangue, isto é, aquilo que constitui a vida do corpo, sangue e alma, né? Segue-se imediatamente um Pai Nosso. Na missa também tem uma prece que é: livrai-nos, vós vos pedimos, Senhor, de todos os males passados, presentes e futuros, né? Essa é a conexão da morte de Cristo que tem lugar no sacrifício, mediante a descida aos infernos e a consequência destruição do poder infernal. Lá na hora da incensão, quando o padre faz esse processo, ele está perfumando o ar, né, com a fumaça, para fazer espantar todo o mal que tem dentro daquele ambiente, né, para ficar um ambiente limpo para poder realizar a cerimônia, né? Então, é o rito em que se divide a hóstia em duas partes sobre o cálice, esse momento da conexão da morte de Cristo. Da metade da esquerda, ele destaca uma pequena partezinha debaixo da partícula para o rito de assimilação e de mistura, que a gente chama de consignatio e commistio, né? Na alquimia tem esses dois nomes. Muito bem. A consignatio, na consignatio o sacerdote traça uma cruz com a partícula sobre o cálice e em seguida deixa cair dentro do vinho. E na commistio, que é a mistura do pão e do vinho, né?
o Sacramentum Leonarium do século VII, ele interpreta a comistio como uma mistura das naturezas celeste e humana de Cristo. Assim como no batismo, a comistio é o corpo ou a partícula que é imergido no vinho como símbolo do Espírito Santo, glorificando o corpo material. Daí é que vem o costume de considerar a comistio um símbolo de ressurreição. Né? É, é, o pão e o vinho são elementos da natureza. Né? A gente pode pensar no trigo, ah, que faz parte da nossa alimentação, da nossa dedicação, não é? Então, veja, na missa, então, Deus fala assim, é, é, Jesus fala, comei e bebei, comei a minha carne, né? Comei e bebei, não é? Comei e tomai a minha carne, comei e bebei o meu sangue, não é? Então, vamos pensar então nesse comer o meu corpo, comer a minha carne, né? Os astecas tinham uma cerimônia, o teoqualo, que é comer a Deus. É a morte ritual do rei para propiciar a fertilidade dos campos, a prosperidade de seu povo, a renovação e o restabelecimento da vida dos deuses, por meio de um sacrifício humano e também a refeição totêmica. Como é que eles faziam? Eles pegavam as sementes da papoula, trituravam essas sementes e depois faziam uma massa com a qual se preparava o corpo, né, do Deus. E aí, essa massa representando então esse corpo de Deus, era um oferecimento em sacrifício na presença do grão sacerdote, ao qual Deus aparece e com quem fala, né? E tinha também a transfixação do dardo, simbolizando a lança que feriu Jesus. Tem a morte de Deus, né? A morte então desse Deus deles. A partícula ritual que se segue é o ato de comer, né? Como útil, um pedaço do corpo de Deus. Então a gente pode pensar que um mito ele evolui e as cerimônias, os rituais, eles têm uma sequência. Os astecas viviam do outro lado do mundo, né? A gente pouco sabe da história deles. E lá na Mesopotâmia, naquela região, então, Jerusalém, acontece também toda a história de Jesus, né? A crucificação e tudo, né? Como que eles se comunicaram? Como que os astecas se comunicaram com aquele povo? Como aquele povo se... Então, veja que uma coisa acontece no lugar e tem semelhanças muito próximas do que acontece no outro lado do mundo, que nem naquela época tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Não é? Que interessante? É, bem, aí nós temos também é, a visão de Zósimo, né? É, Zósimo era um alquimista do século III e, e ele teve uma visão de um sacerdote, que ele estava num lugar onde tinha uma escadaria de 15 degraus e lá em cima tinha um sacerdote. E ele escutou uma voz vinda, não se sabe de onde, ali daquele espaço, dizendo que ele era o Ion e que ele tinha descido os 15 degraus, né, para o inferno e tinha subido os 15 degraus para o celeste. Né? E aí ele fala de cabeça lacerada, os olhos dele ficam vermelhos, mas no caso da visão de Zósimo, tem uma diferença com a missa. A visão é um produto anímico e não intencional, né? É psíquico isso, a visão é um elemento psíquico. É uma parcela da natureza bruta, grotesca e profunda, aquilo que fica lá no inconsciente. E a missa não. A missa é um produto do espírito e é consciente, é pneumática, né? Pneumática quer dizer espírito, espiritual. A missa representa
expressa, representa e encobre a divindade sob um manto da mais bela natureza, da mais bela humanidade, ao contrário de uma visão. A visão sempre traz alguma coisa mais difícil, né? Mais intensa. Né? É, o que aconteceria com a totalidade de Deus se ele não pudesse ser ao mesmo tempo o totalmente outro? Não é? Se existisse só Deus, se até hoje nós acreditássemos só em Deus, é, ele seria tão magnânimo, né, na sua estrutura, que nós estaríamos temerosos, porque ele era o elemento, era o, vamos dizer assim, o, a personagem tanto da bondade quanto da ira, né? E ele não tinha com quem, aonde se espelhar. Nós não podemos viver sozinhos, sem ter alguém para que nos espelhamos, para que a gente possa duvidar, criticar, elogiar, né? Então eu preciso do outro. Também Deus precisava do outro, que era Jesus, para que ele pudesse ver também que ele podia ser, aprender com isso, né? Isso é uma visão psicológica, ok? A divisão de Deus em divindade e humanidade, então, né, enquanto ele não tinha seu filho, ele era só divino. Mas quando vem o seu filho, também tem o seu lado humano. Né? E o retorno dele a si mesmo no ato sacrificial, né, no ritual da missa, constitui para nós, seres humanos, o ensinamento consolador de que em suas trevas está escondida uma luz que retorna à sua fonte. Né? Então há uma possibilidade, há uma saída para tudo isso. Essas oferendas que se realizam na missa, que é o pão e o vinho, são produtos da civilização. Né? Mas por que eles foram escolher o pão e o vinho? Não é? Porque esses dois elementos, eles expressam o esforço humano, representando um determinado desempenho cultural, né? Por exemplo, esse desempenho está na atenção, na paciência, no devotamento, no trabalho árduo, não é? Planta semente, é, tem a paciência de esperar lá germinar, né? Cuida, depois tem que colher, tem que macerar, não é? Tem que pegar o trigo e separar e fazer todo o trabalho que tem que ser feito em relação a isso. A expressão, o pão nosso de cada dia, significa a preocupação do homem com a conservação da vida. E onde se cultiva o trigo e a uva, existe uma vida civilizada. Em contrário, existe uma população nômade ou de caçadores. Então não há uma cultura, né? Uma coisa que você se estabelece. Né? O vinho representa um meio espiritual de conservação da existência, da mesma forma que o pão representa o meio físico e material. Né? O trigo significa, de modo particular, a manifestação sensível do poder divino, que morre e ressuscita. Né? Imaginem, você põe uma semente na terra, ela, de uma certa forma, ela morre, depois ela vai ressuscitar na forma de uma planta. Né? E o vinho é a presença de um espírito que promete embriaguez e êxtase, não é mesmo? Quando a gente bebe um vinhozinho, a gente fica mais alegre, fica mais desinibido, né? Fala mais, né? Vem tudo de dentro para fora. O oferecimento do pão e do vinho representa a oferenda de uma realização cultural, ao mesmo tempo material e espiritual, não é? Bem, mas durante o ritual da missa, nós temos o sacrifício, né? O homem é capaz por si mesmo de oferecer seu dom, seu pão e seu vinho, não é mesmo? Ou não? Para evitar essa aparência de ato sacrificial desprovido de valor ético, é preciso tomar consciência da identidade entre o doador e o dom oferecido, pelo menos o suficiente para saber em que medida ele se doa a si mesmo ao oferecer o seu dom. Né? Por isso, o rito da transubstanciação, quer dizer, transformar uma substância em outra, é executado na missa
e é precedido pela confissão dos pecados, que é uma forma de, na confissão dos pecados, oferecer o seu dom, o que você tem de mais precioso. Na medida em que a personalidade ainda é potencial, podemos chamá-la de transcendente. E na medida em que é inconsciente, não se diferencia dos conteúdos de suas projeções. Né? Projeção é aquilo que eu vejo no outro que é meu e que eu ainda não consigo ver. Então não sou eu que me crio, mas sou eu que aconteço a mim mesmo. Né? Jung põe isso no livro dele, O Símbolo da Transformação da Missa, no parágrafo 391. Ele diz: não sou eu que me crio, mas sou eu que aconteço a mim mesmo. Essa conclusão é de importância fundamental para a psicologia de qualquer fenômeno religioso. Quem que é o sacrificante nessa história toda, né? O sacrificante, o Jung diz assim: o que eu sacrifico é minha pretensão egoística. E com isto, ao mesmo tempo, renuncio a mim mesmo. Por esse motivo, qualquer sacrifício é, em maior ou menor grau, um sacrifício de si mesmo, né? Posso ter a certeza de que o poder que reprime tal pretensão, me reprime também. E, consequentemente, deve elevar o meu si mesmo. Assim, pois, o si mesmo é aquilo que me leva a sacrificar e até mesmo me compele a oferecer o sacrifício. O si mesmo é o sacrificante e eu sou a vítima sacrificada, isto é, o sacrifício humano. O que ele está querendo dizer aqui que é assim: quando a gente então sacrifica um dom, né, eu estou sacrificando uma parte interna minha. Né? Então, ao mesmo tempo que eu sou sacrificada, eu tenho um sacrificador, não é? Porque sou eu comigo mesma. Então, eu sacrifico e sou sacrificadora. E isso que faz com que as pessoas evoluam, né? Quando entende elimina essa pretensão. Como é que se dá a conscientização? Né? É uma reflexão sobre si mesmo, né? É uma autoconcentração. É reunir as partes que estão despedaçadas, soltas, num novo elemento. Né? E isso leva a uma integração de mim para comigo. Né? Ele une essas duas partes que estão soltas. E a missa é um processo de individuação, tornar-se indivíduo. Né? Ela vai da vida e morte de Jesus e ressurreição. Então, é um processo de individuação. A missa pode ser classificada como um rito de processo de individuação, porque Cristo representa o homem primordial, uma totalidade que transcende o plano da consciência. Essa personalidade é o si mesmo. Conta-se que, numa passagem de Cristo, Cristo organiza uma dança da rosa mística antes da crucificação. Os discípulos ficaram de mãos dadas, formaram um círculo, e Jesus se colocou no meio e cantou um cântico de louvor, enquanto os discípulos se movimentavam em redor dele. Isso significa uma circunambulação, né? Rodar, fazer uma ronda em torno. A ceia também, né? Antes da crucificação. Lá, usando uma mesa redonda, que representa então uma composição e uma reunião, e a incorporação do Senhor na ceia, e a ronda, né, como uma circunambulação em forma de roda, tendo o Senhor como centro. Você veja, tanto na dança quanto na ceia, há esse ponto central, que é a figura de Cristo. Então, trata-se de um ato pelo qual se estabelece uma ligação entre a consciência do indivíduo e o símbolo superior da totalidade. Todos aqueles que estavam em volta, então, têm consciência de que existe uma pessoa, um ser no centro, que é o representante da totalidade. Isso nos faz, então, pensar na mandala, não é? A mandala
É a ronda solene, né? Ela é em forma redonda normalmente e que tem por objetivo fixar a imagem, né, do círculo no centro da nossa mente. Essa disposição, então, que é a mandala, é um símbolo do si mesmo, para o qual se acham orientados não somente o eu individual, mas juntamente com ele, juntamente com esse eu individual, muitas outras pessoas que estão ligadas a ele pelo sentimento ou pelo destino, não é? O si mesmo, ele abrange a consciência e o inconsciente. E este último, o inconsciente, não possui limites determináveis e é de natureza coletiva. Por isso constitui essa participação mística que encontramos sempre por toda parte, né? É a unidade da multiplicidade, o único homem em todos. Então, bom, aí assim, esse o inconsciente é um intermediário universal entre os homens, não é? Porém, ele também é uno, porque abarca todos. É o único elemento psíquico comum a todo mundo, a todos nós. Os alquimistas designaram o inconsciente como Mercúrio, como mediador, como Cristo, né? Mercúrio como um mistério é a alma do mundo acorrentado à matéria, que precisa ser salvo do princípio de evolução, né? Do princípio da natureza. Ele também é dividido e transpassado pela espada, que na alquimia se chama uma ação de separatio, de penetratio, né? De separação, de penetração. Muito bem. A consciência subjetiva está ligada ao centro objetivo, né? Então, a nossa consciência está ligada ao nosso centro objetivo. Daí resulta a unidade humana divina, representada por Cristo. O si mesmo se realiza mediante a concentração de muitos em torno do centro, não é? E quer ser ele também essa concentração. E ao mesmo tempo é sujeito e objeto do acontecimento. Por isso é que ele brilha para quem vê. Porque quando a gente tem um insight, isso vem de dentro, né? E a gente fica iluminado. Nossa, eu entendi, né? Esse brilhar do si mesmo, do inconsciente. A cruz significa a ordem ou oposição ao desordenado ou caótico da multidão descontrolada, né? Como fato psíquico, a cruz possui a função de um centro gerador de ordem, né? Por isso aparece como um mandala também, dividido em 4 partes nos estados de perturbação psíquica, provocada pela erupção de conteúdos inconscientes, né? É somente nesse ponto que se tem a possibilidade de ir além dele, transcender, né? No centro tudo está contido e é o Senhor. A cruz que reúne e compõe todas as coisas é, portanto, livre de opostos, não é? Então, o que nós entendemos aqui é que a simbologia da missa, nesse ritual que é feito, é, vamos dizer assim, quem assiste e recebe isso livre de julgamentos, tem a oportunidade de receber esse símbolo, né? A integração é, de um elemento negativo que nós temos na nossa psique é feita pelo símbolo, porque o símbolo não tem explicação. Nós procuramos vários significados para o símbolo. Agora, quando que esse símbolo perde, então, esse poder de fazer essa integração? Quando nós demos um significado de isto é. Acabou, então, a função do símbolo. Até logo, ficamos com uma próxima oportunidade.